todos. Começando aqui o nosso canal e pedindo a Deus que faça de mim um canal de bênção para a tua vida. Desejo de coração que a palavra que eu vou ministrar para você nesses poucos minutos venha realmente trazer bênção para a tua vida. E o nosso tópico de hoje, começando o nosso tópico aí com um tópico muito legal, que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, é o tópico escolha e decisão. Todos os dias nós tomamos decisão. Eu e você hoje com certeza tomamos uma decisão. Vamos dar um exemplo bem prático. Quando você hoje levantou de manhã, você escolheu que roupa que você ia colocar. Você abriu seu guarda-roupa, pegou uma peça de roupa, uma blusa, uma camisa e ficou escolhendo qual que você iria colocar, não foi assim? E diante das escolhas, vem então a decisão que você pega, põe em prática. Eu quero dizer que as escolhas que nós fazemos na nossa vida, ela pode trazer para nós algo bom e algo ruim. Tudo depende do tipo de escolha que nós fazemos para as nossas vidas. Eu dei um exemplo bobo, simples, escolha de uma roupa, escolha de que comida que você vai fazer, que almoço que você vai fazer, exemplo simples. Mas existem escolhas que nos levam a tomar decisões que são sérias, que pode muito bem salvar as nossas vidas ou talvez destruir as nossas vidas. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que fizeram escolhas e decisões que foram ruins e também decisões que foram bons. Por exemplo, nós vemos na palavra de Deus quando a Eva ela fez uma escolha. A escolha dela naquele momento em que ela viu do fruto, que ela foi tentada por Satanás, ela escolheu ouvir a voz do inimigo do que obedecer o que Deus tinha falado. Porque antes dela ouvir o que Satanás tinha falado com ela, estava falando para ela ouviu o que Deus tinha falado antes. Eles ouviram qual que era a recomendação de Deus, que não era para comer nenhum daqueles frutos. Então, naquele exato momento, a Eva, ela escolheu a obedecer, ou seja, a ouvir o que Satanás estava falando. E, consequentemente, ela tomou então a decisão de pegar daquele fruto, comer do fruto e também passar para o seu esposo. Então, nós vemos que foram escolhas e decisões que trouxeram graves consequências para o mundo inteiro, né? E isso vai por eternidade a eternidade. Nós vemos também dentro da palavra de Deus, José, eita José, hein? Um grande homem de Deus. Bom seria se todos os homens fossem que nem o José da palavra, um grande homem de Deus que fugia daquilo que aparentava mal, como diz a palavra de Deus. E José, ele fez uma escolha, mas eu quero falar da escolha dele relacionada aos irmãos dele. Você sabe, se você não sabe, fique sabendo da história de José, que os irmãos, por inveja, o jogaram dentro de um poço, maltrataram José, venderam José como escravo. Então, realmente se tornaram inimigos de José. Os irmãos de José se tornaram inimigos de José. Só que chegou um determinado momento de José, depois de tanto sofrimento, chegou um momento em que eles ficaram frente a frente, os irmãos de José com José, onde eu estou falando das escolhas e decisões. Naquele momento em que José estava diante dos irmãos, os irmãos não sabiam que era José depois de tantos anos que se passaram. Só que José, ele escolheu perdoar os irmãos do que se vingar dos irmãos. Então foi uma escolha que caminhou para uma decisão, que ele teve que tomar atitudes, onde que a gente fala, muitas das vezes nós temos que analisar bem as escolhas que estamos fazendo, porque pode repercutir em nossas vidas como coisas boas ou coisas ruins. As escolhas que nós fazemos trazem consequências para as nossas vidas. As decisões que nós fazemos trazem sérias consequências para as nossas vidas. E pode ser fatal, pode ser benéfica, pode ser para sempre as escolhas e as decisões que tomamos.
No caso de José, foi bom para ele, porque ele se sentiu aliviado. Ele perdoou os irmãos, aqueles irmãos que fizeram tanta maldade com eles. Agora eles estavam diante de José e José estava perdoando aqueles irmãos. Tá vendo? Nós vemos a escolha bonita de Ruth. Conhece a história de Ruth na palavra? A Ruth era a nora de Noemi. Chegou um determinado momento da vida delas, né, que a Noemi, a sogra, falou para Ruth, para outra nora também, falou assim, segue o caminho de vocês, vai viver a vida de vocês, me deixa eu aqui sozinha, falando com as minhas palavras. Mas naquele momento, a Ruth fez uma escolha sábia. A Ruth, por consideração à sua sogra, difícil isso nos dias de hoje, né? Mas existe, tá bom? Com certeza existe. A Ruth, por consideração à sua sogra, ela disse o seguinte, ela escolheu ficar junto com a sua sogra. Então, ao invés dela tomar uma outra decisão, a escolha dela foi ficar com a sogra do que abandonar a sogra. Então, nós vemos que foi uma escolha que seguiu de uma decisão aonde ela viveu a vida dela junto com a sogra dela, recebendo a direção dos ensinamentos conforme a sogra dela, pelas experiências da vida, foi passando para ela. Gente, escolhas e decisões para as nossas vidas é muito sério. E nós devemos tomar muito cuidado com as nossas escolhas, com as nossas decisões, que podemos trazer coisas boas e como coisas ruins. Lembra de Davi? Deixa eu falar para você da escolha de Davi. Davi, o rei Davi, falando do rei Davi, ele teve diante dele uma situação quando ele viu uma linda mulher se banhando e ele escolheu fazer a vontade da carne dele do que a vontade de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque a vontade de Deus não é que nós façamos a vontade da nossa carne, mas sim a vontade do próprio Espírito Santo. Mas naquele exato momento que ele viu aquela mulher linda, bela, se banhando, tomando banho, nua, a Bíblia diz que era uma mulher belíssima. Naquele exato momento, Davi, o homem segundo o coração de Deus, escolheu, olha bem, escolheu fazer a vontade da carne. Foi onde ele decidiu chamar aquela mulher, deitou-se com ela e de lá para cá, você já conhece a história? Houve o adultério, houve assassinato, houve mentiras, houve enganos, houve traição, tudo por causa de uma escolha errada e decisões erradas também. Também nós vemos na palavra de Deus, não podemos esquecer, Pedro também fez uma escolha errada, uma decisão errada, por medo de assumir que era um discípulo de Jesus, ele escolheu negar Jesus. Quando os soldados tinham pego Jesus para levá-lo à prisão, Pedro, no momento ali, ele negou Jesus. Quando algumas pessoas chegaram para ele e falaram assim, você é um deles, você parece com ele, você fala igual a ele. E naquele exato momento Jesus disse, não, eu não o conheço. Ele escolheu negar Jesus ao invés de assumir que era um discípulo de Jesus. Nós vemos também o grande exemplo do nosso próprio Jesus. Jesus, ele já fez uma escolha em obedecer à vontade do Pai, porque foi o nosso Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, que enviou Jesus para nos salvar. Jesus, ele poderia escolher, não, Pai, eu não quero. E Jesus poderia ter dito, eu não quero saber de morrer para esse povo assassino, esse povo malandro, esse povo ladrão, eu não quero saber. Mas o Senhor Jesus, ele fez a escolha. E ele escolheu agradar o coração do Pai. Ele escolheu morrer por nós. Ele escolheu entregar a vida dele para as nossas vidas. Foi uma escolha que veio em forma de uma decisão, a qual ele morreu para salvar a minha vida e salvar a tua vida. Eu quero dizer para você que a sua escolha vai revelar o seu futuro. A nossa escolha é o nosso futuro de amanhã. O que é que você está escolhendo para a tua vida? Quais são as suas escolhas de hoje? Quais são as suas escolhas para o futuro? As suas decisões? Presta atenção e analisa. Vê se as suas escolhas estão conforme a vontade de Deus. Se não estiver conforme a vontade de Deus,
Não faça escolhas erradas, não, porque vai refletir no seu futuro. Pensa bem nessa palavra, tá bom? Qual é a sua escolha? Qual está sendo a sua decisão? Fica com essa palavra e que você possa escolher o melhor. Como diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 1, diz assim: se nós quisermos, se quisermos comermos o bem dessa terra, se nós ouvirmos ao Senhor, nós vamos comer o bem dessa terra, isso diz a palavra. Mas se nós negarmos, rejeitarmos, nós vamos ser devorados à espada, diz o Senhor. Estou dizendo para você, escolha coisas boas dessa vida. Escolha o melhor para a tua vida, segundo a vontade do Espírito Santo. Deixo aí a minha palavra para você. E olha, você aí, se inscreva no nosso canal, Pastora Maria do Carmo. E ativa aí o sininho para que você possa receber novas notificações de novas mensagens, tá bom? Querendo nosso Deus, semana que vem estarei novamente aqui transmitindo para você mais uma curta e rápida mensagem do coração de Deus para o seu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite. O abraço da Pastora Maria do Carmo.